Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos aqui, amém? Queridos, como é bom estar aqui nessa tarde, adorando ao Senhor e sendo ministrado por Ele. Quem foi abençoado pelo Senhor aí de verdade? Queridos, que bênção estar aqui. Mais cedo estivemos na inauguração do novo templo. Foi algo inexplicável. Quem esteve lá pode dizer o que Deus fez de manhã. Aliás, desde sexta-feira estamos vivendo momentos extraordinários na presença do Espírito Santo. Momentos que serão lembrados por muitos anos, que marcaram pelo menos a minha vida e dos que tiveram a oportunidade de estar na vigília e também na inauguração hoje pela manhã. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E eu sei que você ama a palavra de Deus, eu sei que você gosta de ouvir a voz do Senhor, que você está aqui porque sabe que quando a palavra é lida, é ministrada, ela não volta vazia. Então abra o seu coração nesse momento para receber mais uma porção do céu para a sua vida. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vamos ler a partir do verso de número 30 até o versículo 35. E se você achou, diga amém. Está escrito: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar mais um pouquinho. Não sei se você puder ficar de pé, fique. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que temos vivido desde sexta-feira e pelo grande amor do Senhor que está sobre nós. Que privilégio, Senhor, estar aqui agora como um servo do Senhor para pregar a tua palavra. Manifesta o teu poder, Senhor, não através de mim, mas através das Escrituras, através da palavra do Senhor. Pai, como eu tenho sido impactado por esse texto, e eu gostaria de compartilhar agora, Senhor, com os meus irmãos, algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. Que o Senhor venha prover nessa noite uma resposta para aquele que veio buscar resposta, uma direção para aquele que precisa, Senhor, e que o Senhor venha iluminar a mente, o coração, ó Deus, de cada um que aqui está. Abençoe o teu povo. O Senhor está aqui. Obrigado, Espírito Santo. Te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome. A honra, a glória, o louvor seja dado ao Senhor nesse momento. Manifestamos aqui a nossa gratidão. O Senhor nos sustenta, nos põe de pé. O Senhor nos traz à tua casa. E o Senhor fala ao nosso coração. Como é bom ouvir a tua voz. Faz, ó Deus, sentirmos nessa tarde o que os dois discípulos sentiram quando o Senhor abriu as Escrituras e falou para eles, ó Deus, a revelação da tua palavra. Abençoe-nos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Esse texto é muito
tremendo, e para mim é um dos textos mais belos da palavra do Senhor, porque fala de um resgate. O Senhor Jesus Cristo vai a caminho de Emaús buscar 2 discípulos que estavam voltando para sua casa, decepcionados após a morte de Jesus na cruz. E essa história, ela vem de encontro às nossas vidas, porque muitas vezes na caminhada, muitas vezes na trajetória de vida, nós passamos por situações que às vezes nos entristecem ou querem colocar desânimo em nosso coração, e o Senhor Jesus, Ele sempre nos resgata, sempre vai atrás de nós e nos coloca no caminho que Ele deseja para as nossas vidas estarem alinhadas com a vontade do Senhor. Então essa jornada, essa viagem a caminho de Emaús traz com ela lições preciosíssimas que podemos, ao ler, aprender, absorver e também comparar com a nossa trajetória aqui na terra, porque decepções fazem parte da nossa vida, frustrações também, e eram exatamente os sentimentos que tomavam conta do coração daqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E Jesus sabia de tudo isso, porque o Senhor, Ele conhece o coração do homem, Ele conhece o seu coração, Ele sabe exatamente como você está agora. O Senhor Jesus, Ele sonda nesse exato momento o seu coração, Ele sabe como você chegou aqui, Ele sabe o que você tem passado e quais são as suas necessidades. Ele conhece você mais do que você mesmo. Então, nós vamos olhar para essa palavra e ver o quanto Jesus se importa com os seus filhos, e o quanto Ele trabalha em favor de um resgate, de colocar uma pessoa na direção correta, ainda que essa pessoa esteja trilhando um caminho. E foi o que aconteceu com esses 2 discípulos. Eles estavam em uma direção, eles estavam indo para a aldeia de Emaús, eles estavam trilhando um caminho, mas não era esse exatamente o plano de Deus para a vida daqueles 2 homens. Bom, compartilhando Jesus pelo caminho é o tema desta mensagem, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar durante alguns minutos, baseados nessa palavra, porque não há nada melhor do que nós compartilharmos sobre as maravilhas de Deus na caminhada. Quantas vezes eu ouvi testemunhos como ouvimos aqui do Delino Marçal, que impactou a minha vida e me fez continuar caminhando com o Senhor. Quantas vezes eu ouvi manifestações do poder de Deus na vida de pessoas que me fortaleceram no momento que eu mais precisava. Por isso é bom nós compartilharmos Jesus pelo caminho, por isso é bom nós caminharmos falando das maravilhas de Deus e compartilhando uns com os outros do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aqueles discípulos estavam ali caminhando e de repente Jesus encontra com eles. A Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus que estava caminhando ao lado deles, e eles começaram ali um diálogo, conversando e indignados por tudo que havia acontecido, por saberem que o Mestre, o Senhor Jesus, tinha sido morto, crucificado, ido ao túmulo. E Jesus para ali do lado deles e observa tudo que estava acontecendo, e de repente Jesus entra na conversa e pergunta para eles: sobre o que vocês estão falando? Qual é a conversa que vocês estão tendo? E eles olham para Jesus sem o reconhecer e dizem: mas você não sabe o que aconteceu? Por acaso você é um estrangeiro, é um peregrino em Jerusalém? Você não sabe que Jesus, o profeta, foi morto, crucificado? Você não sabe de nada do que aconteceu? Será que você está por fora do assunto? Então a Bíblia diz que Jesus começa a esclarecer para ele tudo o que as Escrituras diziam desde Moisés,
passando pelos profetas, pelo Pentateuco, pelos Juízes, e foi explicando para eles tudo o que as Escrituras diziam a respeito de Jesus, e aquela conversa foi fazendo com que aquele caminhar se tornasse mais devagar, porque eram 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, mas a Bíblia diz que eles chegaram apenas no final do dia. Ou seja, quando nós compartilhamos sobre Jesus, quando nós falamos de Deus, parece que o tempo não passa. É bom ouvir falar de Jesus, é bom conversar sobre Jesus. Eu espero que nós possamos manter esse hábito nas nossas vidas, de falar das maravilhas do Senhor. Nós falamos de tantas coisas, nós jogamos tanta conversa fora, tantos assuntos, mas eu quero dizer para você, querido, não há assunto melhor, não há conversa melhor do que falar do Senhor. Que a gente possa ser esse agente de Deus na vida das pessoas que passam por nós, e Jesus foi falando ali para eles a respeito do que as Escrituras dizem, sabe? A Bíblia diz que Jesus é o centro de toda a palavra. Certa vez Jesus disse: examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Toda palavra aponta para Jesus. Então, desde quando Jesus começou a falar de Moisés, passando pelos profetas, o Antigo Testamento, ele estava falando do plano de Deus, da salvação da humanidade, que culminaria na vida de Jesus, na morte e na ressurreição dele ao terceiro dia. E aí nós vamos olhar para isso, para essa história, e vamos entender aqui, em primeiro lugar, que compartilhar Jesus pelo caminho nos faz entender que o Senhor, Ele está presente em nossas vidas. O versículo de número 15 diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Sabe, queridos, isso me mostra que independente da situação que você esteja vivendo hoje, você tem uma certeza, e essa certeza é maravilhosa, e eu também tenho essa certeza de que Jesus, Ele jamais nos abandona. Jesus, Ele se faz presente em nossas vidas. Eu queria ouvir pelo menos um amém, sabia, quando eu falo isso? Jesus se faz presente na sua vida, no seu caminhar, no seu levantar, no seu dia a dia. Jesus está presente na sua caminhada. Queridos, os discípulos estavam a caminhos de Emaús e eles estavam entristecidos e abalados por tudo que havia acontecido. Eles estavam decepcionados, mas Jesus não havia os abandonado. Jesus não deixou eles voltarem para trás e desistirem do projeto de Deus na vida deles. A frustração e a tristeza não podem te tirar do propósito e do plano de Deus. As decepções ou as coisas que ainda não aconteceram na nossa vida não podem nos fazer esquecer de que Jesus está presente em nossas vidas. Há um salmo, aliás, eu amo o livro de Salmos, mas há um em especial, que é o Salmo 46, onde Deus sempre ministra no meu coração. E o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da tribulação, ou na hora da angústia. O Senhor, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na sua vida. Ele está o tempo todo do seu lado. Ele está caminhando com você no caminho que você está. Ele não te abandona. Ele está com você. Você não está sozinho. Jesus caminha com você. Ele disse em Mateus 28, 20: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que isso me diz, querido? Que Jesus, quando Ele olha para nós e Ele percebe que a gente está saindo do caminho, que a gente está se perdendo na caminhada, Ele vai até nós e nos resgata. O evangelista Lucas, no capítulo 15, ele traz 3 parábolas contadas por Jesus, e essas 3 parábolas falam de resgate. Ele fala da dracma perdida, fala da ovelha perdida e fala do filho pródigo.
E essas 3 parábolas contam sobre o resgate de Deus por aquele que se perdeu, seja por frustrações, sejam por decepções, ou seja por erros, escolhas erradas, como foi o caso do filho pródigo. Mas o que me chama a atenção nessas 3 parábolas é que ao final há uma festa, uma celebração, uma comemoração da parte de Deus quando há o resgate, quando há o resgate daquele que havia se perdido, seja por qualquer motivo. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Então o Senhor, Ele não nos abandona, Ele se importa conosco. E em João 14:16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês os conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Sabe, queridos, Jesus, antes de subir aos céus, Ele encoraja os seus discípulos a permanecerem no caminho, e Ele diz: olha, eu vou para o Pai, porque eu vou cumprir aquilo que o Pai determinou que eu fizesse. Eu vou entregar a minha vida na cruz, ao 3º dia eu vou ressuscitar, e eu vou estar à direita do Pai, mas quando eu for, eu não vou deixar vocês sozinhos. E isso é maravilhoso, querido. Sabe por quê? Porque Jesus não nos deixa sozinho, ainda que Ele esteja do lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Hoje o Espírito Santo de Deus faz o papel de resgatar as nossas almas quando nós nos perdemos. O Espírito Santo de Deus, Ele leva as nossas orações ao Pai, até mesmo quando a gente não sabe o que dizer. Ele vem e olha para dentro de nós, quando estamos passando por um momento de tribulação, um momento de dificuldade, de angústia, e Ele leva para o Pai a nossa vida, as nossas lágrimas, e Ele apresenta diante do Pai as nossas orações. O Senhor não te deixa sozinho. Por isso, querido, compartilhe Jesus na sua caminhada. Sabe, o testemunho do Delino Marçal aqui me impacta muito, porque ainda em meio a um sofrimento tão grande como foi no caso dele, de perder a sua mãe de uma maneira tão terrível, o Senhor o resgata e encoraja ele a continuar cumprindo o plano de Deus na vida dele. E às vezes, como ele disse, por muito menos nós pensamos em desistir, por muito menos nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós fazermos. Cada um de nós aqui tem um propósito de vida. O Senhor Jesus tem um plano para você. Ele quer usar a sua vida, seja na sua casa, no seu trabalho, no ambiente que você frequenta. Deus conta comigo e com você. Deus contava com os 2 discípulos a caminho de Emaús. Foi por isso que Jesus foi e resgatou os 2. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. O Senhor Jesus, Ele está presente nas nossas vidas. Tudo que está acontecendo não foge do controle de Deus. Tudo que acontece na sua vida, você pode ter certeza, Deus está cuidando de tudo, nos detalhes, e no tempo certo Ele vem e te resgata. Nós vamos para o segundo ponto dessa mensagem, que é: Ele se importa conosco. E diz no verso de número 17, que Jesus fez a pergunta para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. O estado emocional daqueles discípulos era visível no olhar deles, no semblante deles. O rosto deles mostrava a tristeza e a decepção. E o Senhor Jesus faz a pergunta para eles, uma pergunta retórica. É claro que Jesus sabia o que estava passando no coração deles, mas Jesus queria ouvi-los, queria entender, queria ouvir o que eles estavam falando. E muitas vezes a gente guarda para nós as nossas angústias, decepções, e nós devemos compartilhar com alguém. Hoje pela manhã, quando chegava na igreja de Melo Park, eu encontrei com uma pessoa na portaria, na recepção, e conversei um pouco com ela, e perguntei para aquela irmã: irmã, você está bem? Ela disse: estou, pastor, estou bem. Mas o rosto dela mostrava para mim que ela não estava bem. Eu disse para ela: minha irmã,
você está bem? Ela disse: pastor, eu estou passando algumas lutas. E os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. E eu disse para ela o que está escrito no verso 17, que Jesus fez uma pergunta, a mesma pergunta que eu estava fazendo para ela, Jesus fez para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. O que está acontecendo com vocês? Por que o rosto de vocês está assim, tão triste? O que aconteceu? E ela começou a chorar e dizer: pastor, realmente eu estou passando por lutas. E eu disse para ela: olha, minha irmã, quando você estiver passando por lutas, não sofra sozinha. Nós aqui somos uma família. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. Busque alguém de confiança, alguma pessoa que possa orar por você, seja eu, ou seja qualquer pastor, ou alguém que você saiba que possa te ajudar. Mas não sofra sozinha, entregue para o Senhor. E ela disse: obrigado, pastor, eu precisava ouvir essa palavra. Então nós precisamos entender, queridos, o Senhor Jesus, Ele se importa com a gente, e Ele sempre vai mandar alguém para fazer essa pergunta: ei, como você está? Será que eu posso te ajudar? Será que eu posso orar por você? Mas se a gente se fecha, se a gente não busca ajuda, muitas vezes a gente sofre sozinho e a gente não consegue se livrar do problema. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Se a gente olhar para o versículo 13, onde começa a narrativa dessa história, nós vamos ver que naquele mesmo dia, assim diz a palavra, naquele mesmo dia, os discípulos decidiram ir para Emaús, para uma aldeia bem distante. Aquele mesmo dia era o mesmo domingo que o Senhor Jesus estava ali no túmulo, e depois o anjo veio e removeu a pedra, e Jesus ressuscitou. Era o mesmo dia prometido pelo próprio Senhor Jesus, que Ele venceria a morte e apareceria novamente para os seus discípulos. O mesmo dia, mas os discípulos não esperaram a promessa se cumprir e voltaram para trás. Faltava pouco tempo. Se fosse no dia seguinte, nós poderíamos entender aqueles 2 discípulos, mas no mesmo dia, no domingo, eles viraram as costas para a promessa de Deus e decidiram regressar para sua casa. E quando o Espírito Santo de Deus ministrou isso ao meu coração, ele me fez entender que muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo da promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas, e às vezes falta tão pouco para a resposta chegar, às vezes falta tão pouco para o Senhor manifestar o poder dele sobre nós, mas a gente pensa em desistir, a gente desanima e a gente acha que está demorando demais. Mas Deus está dizendo para nós: vale a pena caminhar com Jesus, vale a pena esperar as promessas dele se cumprirem. O Senhor é fiel, Ele não tarda em cumprir a sua promessa, Ele não chega atrasado, Ele chega no momento certo, e no final o nome dele é glorificado. É assim que Ele faz, é assim que Ele faz na sua vida, é assim que Ele faz na vida dos seus filhos. O Senhor é fiel. Nós cantamos isso aqui: Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. Espere mais um pouco, permaneça na presença do Senhor, fique no caminho que Ele colocou para você, permaneça com o Senhor. Ele conhece você profundamente. O salmista no Salmo 139 diz que Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe exatamente o que está dentro de nós, Ele sabe o que você tem passado, Ele conhece você. Em João 10,14 ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece os seus pensamentos, Jesus conhece as suas dores, conhece as suas alegrias, Jesus conhece a sua história. Ele escreveu a sua história, e eu quero dizer para você, a sua história não terminou, ela está apenas começando. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor, Ele tem uma história linda para você. Isso não é jargão de pastor não, querido, isso é a palavra de Deus quem diz. Ele prometeu e Ele vai cumprir cada promessa dEle na sua vida. O que nós precisamos fazer é apenas o que Ele disse que nós devemos fazer: permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Permaneça no Senhor. Terceira lição que eu vejo nesse texto está no versículo 27, que diz assim: então, começando por Moisés
e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e em todas as Escrituras. A terceira lição é que ele se revela para nós. Ele não apenas permanece com a gente, ele não apenas não desiste de nós, mas ele também se revela a nós. À medida que nós buscamos, à medida que nós ouvimos a voz dele, ele vai se revelando. E como é bom, queridos, quando o Senhor se revela. Quando é bom quando o Senhor se revela para nós. Ele começou a mostrar a verdade para os discípulos. Ele começou a dizer para eles, desde Moisés, tudo o que as Escrituras falavam a respeito dele. E ele disse para aqueles 2 discípulos que Jesus não estaria mais naquela sepultura, mas que ele viria ressuscitar. E sabe o que é mais interessante? É que antes dos 2 discípulos irem a caminho de Emaús, as mulheres que contemplaram o túmulo vazio, que ouviram o anjo dizer para elas que ele havia ressuscitado, e o próprio Jesus apareceu para as mulheres e manifestou-se a elas, e elas foram correndo contar para os discípulos. Esses 2 ouviram o testemunho das mulheres, e eles mesmos falaram para Jesus. Jesus, é certo que as mulheres disseram que Jesus ressuscitaria ao 3º dia, mas nada aconteceu. Ou seja, eles não acreditaram no testemunho das mulheres, eles estavam voltando para trás. E muitas vezes é assim, o Senhor quer se revelar para nós, mas a nossa incredulidade trabalha contra a vontade do Senhor. Quantas pessoas hoje, com falta de fé, ao ouvir a palavra de Deus, acham que é só mais uma palavra, ao ouvir as Escrituras, ao lerem, já não tem mais a manifestação de Deus a respeito do que as Escrituras dizem, porque estão frios na fé. E sabe, quando Jesus se revela, o nosso coração arde, a nossa alma se inquieta, nós não permanecemos mais os mesmos, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida, de mudar o nosso pensamento, de mudar as nossas atitudes, e o Espírito Santo de Deus se encarrega de nos colocar no caminho certo, porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz: do pecado, porque vocês não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O Espírito de Deus faz o papel de nos convencer, de fazer o nosso coração arder. Se você já não sente mais o seu coração em chamas quando você ouve a palavra, se você está frio na fé, eu quero dizer para você que essa noite o Senhor marcou um encontro com você, para você voltar a buscá-lo como você buscava antes, para você ser intenso na presença de Deus. Às vezes, sabe, a gente espera um culto cheio, para a gente se manifestar dizendo glória, aleluia, amém. E eu dizia isso essa manhã, conversando com a minha sogra, dizia para ela, e a Suelen também testificou isso. Ela disse: mãe, o William continua a mesma coisa, ele fica falando amém, glória a Deus o tempo todo, ele é igual a senhora. E eu disse para minha sogra: é assim que a gente deve ser intenso. Quando eu escuto o pastor pregando, meu coração arde. Quando ele diz: Jesus salvou você, Jesus te tirou do pecado, Jesus mudou a sua história, queridos, isso ainda arde no meu coração, e eu espero que assim seja também para você. Quando eu leio as Escrituras, quando eu ouço a voz de Deus, eu preciso dar uma resposta, eu não preciso fazer nada para me mostrar para ninguém, mas o meu coração precisa arder, os meus olhos precisam estar brilhando diante dessa palavra, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, a palavra de Deus não volta vazia. Quantas vezes do altar foram lançadas palavras, e eu agarrei, tomei posse, e hoje eu vivo o que eu ouvi lá atrás, o pastor pregando, falando o que Deus ia fazer na minha vida, e eu olho para trás e eu digo: Senhor, obrigado porque a tua palavra é fiel, obrigado porque eu me agarrei nas suas promessas, obrigado porque quando aquele irmão chegou para mim e disse: William, você não sabe onde Deus vai te levar, assim diz o Senhor para você, Deus vai te levar para um lugar bem longe, Ele vai te fazer um pregador do Evangelho. E eu era apenas um jovem, não conhecia direito a palavra, mas eu me agarrei naquela promessa, eu disse: sim, se o Senhor está dizendo, amém, eu creio,
eu tomo posse, e hoje eu olho para trás e vejo o que o Senhor fez na minha vida. Queridos, não vamos deixar o esfriamento tomar conta das nossas almas. Vamos ser crentes cheios do Espírito Santo, cheios de poder, para nós orarmos e vemos os enfermos ser curados, para nós orarmos e vemos as pessoas se entregando para o Senhor Jesus, para nós declararmos a palavra e vemos as vidas sendo transformadas, para nós entrarmos na nossa casa com autoridade e dizer: ei, Satanás e os demônios não têm nenhuma legalidade sobre a minha casa, não tem nenhuma autoridade. Aqui a única autoridade é o Senhor Jesus. O sangue de Jesus está nos umbrais da minha porta. Aqui quem manda é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou filho do Rei, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou filho do Altíssimo. Então eu dou ordens a todo demônio que parte em retirada. É assim que nós devemos ser, nós devemos crer nas promessas do Senhor. Os meus filhos não são desse mundo, os meus filhos pertencem ao Senhor. Aquilo que ainda não aconteceu, pelos olhos da fé eu declaro que o Senhor vai fazer muito mais do que eu peço ou penso, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele fez os céus e a terra, Ele fez o firmamento, e o firmamento continua no mesmo lugar, inabalável, porque foi o Senhor quem fez. E o que Ele não pode fazer na minha vida e na sua? Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Será que essa palavra ainda mexe com você? Entregue o seu caminho nesta noite ao Senhor, confia nele, ou mais Ele fará. Quando o Senhor declara a palavra dele, Ele está declarando vida para nós. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus nos tira do pó, nos faz caminhar, nos faz continuar, nos faz acreditar que o Senhor salvou as nossas vidas. Ele vai salvar nossa família, Ele vai mudar a história da nossa família. Sabe, querido, o que Deus fez na sua vida não foi apenas em você, vai ser através de você. Muitas pessoas vão ser salvas por causa de você. Você desbravou, como hoje eu ouvi, nós desbravamos da nossa família, hoje estamos aqui. Muitos vão ser abençoados por causa disso. Você é uma pessoa de coragem, você é uma pessoa que confiou no Senhor, está aqui hoje. Deus tem um plano na sua vida. Quem prometeu é fiel para cumprir. Eu amei essa canção do Delino. Aquele que prometeu é fiel. Eu permaneceria a noite inteira cantando apenas esse refrão, porque eu tenho certeza que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez na minha vida. Você tem essa certeza, querido? Jesus se revela para você hoje. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 1, versos 11 e 12: veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos vocês que estão aqui, todos vocês que receberam Jesus, todos vocês que receberam o Senhor Jesus nas suas vidas, diz a palavra de Deus que Ele nos deu poder para nós sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queridos, os discípulos de Emaús, eles começaram a sentir algo diferente dentro deles. E quando o Senhor Jesus fingiu que ia embora, eles disseram: fica mais um pouco, entra na nossa casa. E Jesus entrou. Quando Jesus entrou, Jesus partiu o pão, Jesus fez uma ceia com aqueles 2 discípulos. E aí os olhos deles se abriram, diz a palavra. Quando os olhos deles se abriram, eles perceberam que era o Mestre que estava diante deles. E aí o Senhor Jesus se foi para Jerusalém, para Galileia, e eles ficaram ali, um olhando para o outro, e eles falaram: por acaso não era Jesus? Por acaso não ardeu em nosso coração, enquanto no caminho Ele nos abria as Escrituras? E então os olhos deles se abriram, porque o Senhor Jesus se revelou a eles, e é exatamente o que o Senhor está fazendo aqui. Ele está abrindo os seus olhos, para você entender que Ele está com você, que Ele ama a sua vida, que Ele não te abandona. Ei, sabe o que acontece quando a gente abre a porta da nossa casa para que o Senhor Jesus entre? Ele abre os nossos olhos espirituais, Ele se revela a nós, Ele mostra qual que é o nosso destino. Eu acho essa história fantástica, porque os discípulos agora entenderam que era Jesus, e eles voltam correndo para a Galileia, para se encontrar com os outros discípulos, e lá eles tiveram a experiência de contar, de compartilhar sobre o que aconteceu com eles a caminho de Emaús.
para os outros discípulos e eles se alegraram. Quando a gente abre a porta da nossa casa, Jesus entra. Em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes o que falta é nós abrirmos a porta do nosso coração para o Senhor Jesus entrar. Nós precisamos resgatar o brilho no olhar que talvez nós perdemos com o tempo, na caminhada, como aconteceu com os discípulos. Mas o Senhor Jesus marcou esta tarde para você que está aqui ouvir essa palavra, e que a sua fé seja fortalecida hoje, que os seus olhos se abram para as promessas do Senhor, que você entenda que Ele jamais te abandonou. Eis que estarei convosco. Não é só lá no passado, só lá atrás. Eis que estarei convosco todos os dias das suas vidas, até a consumação dos séculos. Querido, isso é muita coisa. Não tem como calcular o que o Senhor Jesus disse aqui. Eu vou estar com vocês hoje. Eu estive com vocês lá atrás, mas eu vou estar com vocês pelos séculos dos séculos. Eu vou estar com vocês na eternidade. E essa mesma ceia que os 2 discípulos de Emaús tiveram naquela aldeia simples, numa mesa simples, nós também um dia teremos com o Senhor. Veremos o Senhor face a face. Como eu almejo esse dia, de ver o partir do pão que os discípulos viram naquela tarde, de ver o Senhor Jesus partir o pão e dizer: ei filho, aqui está a ceia que eu prometi que faria com todos vocês na eternidade. Nosso coração precisa arder pela presença do Senhor. Nós precisamos vencer toda a frieza espiritual e entender que cada palavra, cada promessa do Senhor é uma dádiva, é um presente do céu para as nossas vidas. Se agarre a elas, não se agarre às mentiras, às falsas notícias que estão falando aí fora, mas se agarre às promessas de Deus. Ele guarda a sua vida. O Deus de Israel, o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja, mas ele guarda todos os dias a sua vida. Guarda a sua casa, guarda a sua família, guarda os seus filhos, guarda os seus projetos, guarda a sua empresa. Ele guarda você. Você está debaixo das asas do Senhor, e lá, debaixo das asas do Senhor, estamos seguros. Fique de pé para nós orarmos. Guarde no seu coração, querido, de tudo que você ouviu hoje, de tudo que você ouviu hoje, guarde algo no seu coração. Jesus, ele não entra sem ser convidado. Os discípulos de Emaús tiveram a alegria de acertar na decisão de convidar Jesus para entrar na casa deles naquela noite. Eles disseram: fica, Senhor, já se faz tarde, entra aqui. Que convite maravilhoso que uma pessoa pode fazer, é convidar o Senhor Jesus para entrar. Se nessa noite você quer fazer esse convite, coloque a sua mão sobre o seu coração e diga para Ele: Pai, eu entendi a sua palavra e eu quero te convidar para entrar no meu coração. Faça morada, pode compartilhar do pão comigo. Abre os meus olhos para o que o Senhor tem para a minha vida. Toma-me nas tuas mãos, pois sou seu filho amado. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer por tudo que já aconteceu aqui nessa tarde tão especial. O Senhor convidou cada um que está aqui, através do teu Santo Espírito, para ouvir a sua voz e para dizer para todos nós que o Senhor está presente nas nossas vidas. Não precisamos temer, como diz a tua palavra, Isaías 41:10. Não temas, pois estou contigo. Não te apavores, pois sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Louvamos o teu nome, Senhor, nesta tarde. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.